telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena Ziemen. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países da língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Em Timor-Leste, o governo está a estudar medidas de urgência após um incêndio que destruiu centenas de casas e mais de 1.500 hectares de floresta em Ermera. O secretário de Estado do Ambiente, Demétrio Amaral, disse que a área total afetada é de mais de 1.500 hectares, 90% dos quais são de plantação de café. Segundo uma fonte, o incêndio terá começado devido a uma queimada que se alastrou a vários sulcos dos municípios de Ermera e Liquiçá. Esta região tem sido fustigada uma forte seca e vento forte. Os cálculos sugerem que o impacto econômico do incêndio foi de quase 9 milhões de dólares. Os dados mostram que foram afetadas 294 famílias com casas destruídas. Foram também danificadas várias umalulik da região. O governante referiu que as autoridades policiais estão a investigar indícios de que o incêndio começou com uma queimada e a apurar se há indícios criminais. 5 militares sul-coreanos foram mortos em Timor-Leste quando exerciam a missão da Força da Paz das Nações Unidas no período da administração transitória da ONU. Nesta semana, o Estado sul-coreano recordou o acontecimento na sequência da visita efetuada às Forças Armadas timorenses. No passado sábado, a Coreia do Sul fez deslocar uma companhia das Forças Armadas sul-coreanas a Timor-Leste. A aeronave militar das Forças Armadas aterrou este fim de semana no Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, Comoro Dili. O objetivo desta visita é homenagear os 5 militares sul-coreanos que foram mortos durante a missão da Força de Manutenção da Paz em 2013 na Ribeira de Tono, em Ekusi. A delegação pretende igualmente comemorar os 20 anos do destacamento das Forças Armadas sul-coreanas a Timor-Leste em 1999. A companhia é composta por 34 pessoas, chefiada pelo tenente-general Lee Seo, que se encontrou na passada segunda-feira com o primeiro-ministro Taurmatan Ruak no Palácio do Governo. Durante o encontro foi abordada a cooperação entre os dois países, nomeadamente na área da defesa. 수부대가 동티모르에 파병된 지 20주년을 기념해서 O Estado sul-coreano recordou sempre os soldados que perderam a vida durante a missão da paz em Timor-Leste. Ontem chegamos cá e dirigimos-nos diretamente para o Ekusi a fim de homenagear os 5 soldados sul-coreanos nesta região. Há 20 anos que a Coreia do Sul apoia a independência de Timor-Leste e quer manter o seu apoio, nomeadamente na área da economia. Nós comprometemos-nos também a ajudar o país no setor da defesa. O governo timorense avisou os veteranos e combatentes da Libertação Nacional que se preparem para o processo de verificação e validação das listas. O processo terá lugar na próxima semana em todo o país. O governo prometeu ainda tolerância zero para quem falsificar documentos e se tentar passar por veteranos do combate à ocupação indonésia. Cerca de 160 pessoas começam na segunda-feira o processo de registro, que deverá demorar mais de um ano. O processo será feito a nível local em todo o país para validar os dados dos atuais registros. Entretanto, a equipa envolvida no processo vai receber formação que incide no conteúdo do Estatuto dos Veteranos. Atualmente beneficiam cerca de 125 mil. Já o secretário de Estado dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional, Zil Monteiro Ansoro, disse que, em caso da falsificação documental, será aplicada a lei. Segundo Zil Monteiro, o Estatuto dos Combatentes prevê que quem prestar declarações falsas ou falsificar documentos para obter direitos consagrados é punido nos termos da lei.
Em Portugal, todos os partidos políticos lutam contra a abstenção durante as eleições legislativas. Em dia de votação para as legislativas, a luta que une todos os partidos é contra a abstenção. Espero que cada um faça a escolha que obviamente deseja fazer, mas sobretudo acho que o que é importante é apelarmos a que haja uma grande participação eleitoral. A democracia tem um momento de grande festa e de celebração, que é o momento do ato eleitoral, o momento em que cada um tem o seu voto e cada voto pode decidir o nosso futuro. Foi facilitado o voto antecipado, também se alterou as condições de voto dos portugueses que vivem fora do país, isso é importante para mais gente participar. Esperemos que toda a gente utilize essa sua capacidade para votar. Quanto mais pessoas participarem, seguramente melhores são as escolhas que faremos para o país. A democracia precisa de toda a gente, não dispensa ninguém. Um apelo particular aos jovens para que votem, porque isto é um direito que foi conquistado, não o deixem perder e venham votar. Espero que as pessoas cumpram o seu dever cívico e vão à urna. No limite, se não gostam de nenhum partido, podem sempre votar em branco. Agora, participar, ir, eu acho que é um dever de todos nós, até por gratidão a tanta gente que sofreu e lutou para que nós todos hoje pudéssemos votar livremente. Acima de tudo, estou confiante que a taxa de abstenção se reduza, estou confiante que os portugueses vão às urnas, que consigam ir votar, que tenham vontade de ir votar. Penso que contribuímos para uma campanha esclarecida, informada e, acima de tudo, para reduzir também a abstenção. É isso as minhas expectativas no dia de hoje. De facto, eu acho que nunca esperei tanto tempo, foram 50 minutos para poder votar e o problema é que vi algumas pessoas a desesperarem, a terem de andar de umas mesas para as outras. Enfim, no caso aqui nesta escola, nesta secção, estavam as coisas um bocadinho complicadas. Aquilo que eu peço a todos é que vão com tempo votar, porque vi pessoas a desistirem e que com tranquilidade possam exercer o seu direito de voto. Este é um dia muito importante para o país, cada voto conta, cada voto é decisivo e o que é importante é que todos possam votar com tranquilidade. Às 16 horas, 38,59% do total de 10,8 milhões de eleitores inscritos já tinham exercido o seu direito de voto. Nas legislativas de 2015, esse direito, à mesma hora, estimava-se em 44,38% dos 9,6 milhões de eleitores inscritos. O PS venceu sem maioria absoluta e terá de tentar a repetição de uma solução de governo à esquerda. A eleição foi marcada pela derrota histórica da direita e pela entrada de 3 novos partidos no Parlamento. Livre, Iniciativa Liberal e Chega. Estes são os nomes dos 3 novos partidos que conquistaram um assento parlamentar nas eleições legislativas de 2019, cada um com um deputado. Com a conquista destas 3 forças políticas, a Assembleia da República vai ter assim um número recorde de 10 partidos. As reivindicações das minorias, quaisquer que sejam, são aquelas que vão reforçar a democracia em Portugal. Nós estamos ansiosos, o LIVRE está ansioso, sedento de contribuir de uma forma efetiva para uma mudança nacional. Nós estivemos estes anos à espera e vamos fazê-lo agora, com o vosso apoio, com a vossa confiança. Serei incansável, serei implacável, farei tudo para merecer a confiança que todos vocês, a começar no Carlos Guimarães Pinto, mas muitos outros depositaram em mim, para ser a voz do liberalismo no Parlamento e para não deixar que este país continue a ser governado por socialistas da forma como tem sido até hoje. Esse é o mesmo compromisso. Apesar da eleição do Chega e ficar muito feliz com a eleição do Chega histórica, não fiquei muito feliz com o resultado nacional. E eu não tenho 2 caras. Não fiquei feliz. E quero dizer já isto. O Dr. António Costa escusa sequer de me contactar. Não vale a pena. Porque as nossas ideias... Caso não sei se já me contactou ou não, mas... Dos 3 deputados, o Chega de André Ventura foi o mais votado, com quase 67 mil votos a nível nacional. Segue-se a Iniciativa Liberal, com cerca de 65 mil votos, e o Livre de Joacine Moreira, com quase 56 mil votos. Destes 3 partidos, apenas o Livre tinha concorrido há 4 anos, mas sem conseguir qualquer mandato.
O número de partidos com assento parlamentar já tinha aumentado na anterior legislatura, de 6 para 7, com a eleição de um deputado do PAN, que agora passa a ter uma bancada de 4 elementos. Quadriplicamos o número de mandatos. Somos o único grupo parlamentar em que os homens estão em minoria. Somos um partido feminista. O conservadorismo perdeu a maioria que tinha no Parlamento. A maioria conservadora, constituída por PSD, CDS e PCP, perdeu a maioria que tinha no Parlamento. Nestas eleições, o PS saiu vencedor, mas não conseguiu alcançar a maioria absoluta. António Costa afirmou que os portugueses gostaram da geringonça e que desejam a continuidade da atual solução política com um PS mais forte. É verdade mesmo. Os portugueses gostaram da geringonça e desejam a continuidade da atual solução política, agora com um PS mais forte. Por isso o PS vai empenhar-se, como é seu dever, em garantir a construção das soluções de estabilidade no horizonte da legislatura. Para isso, vamos procurar, junto dos nossos parceiros parlamentares, renovar a solução política que os portugueses disseram querer que tenha continuidade. Rui Rio afirmou que o resultado não foi uma grande derrota e que vai ponderar com serenidade a continuação na liderança do PSD. Se o PS se excedeu na exuberância dos seus festejos logo a seguir às 8 da noite, a vitória não foi assim tão grande. Também foram manifestamente exagerados alguns desejos e as constantes profecias sobre a hecatombe do PSD. Manifestamente falharam. Uma coisa é a comunicação social, em que antigamente tinha de ser rápido para o Jornal da Manhã. Depois foi rápido porque era para o noticiário das 8. E agora é rápido porque é para o online. Mas a política não é essa rapidez. A política tem que ter ponderação, tem que ter serenidade. Só quando assim somos é que estamos em condições de governar. Não anda aqui a correr para o online. Portanto, essa pergunta que me está a fazer vai merecer ponderação, serenidade, ouvir as pessoas, porque é assim que a maturidade manda fazer e é assim que nós demonstramos que estamos aptos ou não a governar. Já Catarina Martins manifestou a disponibilidade do BE para negociações com o PS com vista a uma solução de estabilidade para a legislatura. O Partido Socialista tem todas as condições para formar governo e, se não tiver maioria absoluta e se precisar de apoio parlamentar, tem duas opções. Procurar uma solução de estabilidade que assuma a continuidade da reposição de direitos e rendimentos ao longo da legislatura, e isso deve estar refletido no programa de governo que vier apresentar, ou realizar negociações ano a ano para cada orçamento. O Bloco de Esquerda manifesta a sua disponibilidade e, se a primeira não se realizar, estaremos também disponíveis para a negociação caso a caso, mantendo o compromisso que sempre afirmamos. E reafirmamos a disponibilidade do Bloco de Esquerda para soluções que respondam por estes compromissos de defender quem trabalha, quem trabalhou toda uma vida, de salvar o Serviço Nacional de Saúde, de ter um investimento público que responda às crises do país e à emergência climática. Jerónimo de Sousa disse que nada tem a opor a que António Costa seja indigitado novamente Primeiro-Ministro, mas que PCP e Verdes votarão caso a caso no Parlamento. Nada obsta a que, como aconteceu ao longo de décadas e de sucessivas legislaturas, o Presidente da República, ouvidos os partidos, indigite o Primeiro-Ministro, se forme governo e este entre em funções. Será em função das opções do PS, dos instrumentos orçamentais que apresentar e do conteúdo do que legislar que a CDU determinará, como sempre, o seu posicionamento, vinculado aos compromissos que assumiu com os trabalhadores e com o povo, decidida a dar combate a todas as medidas negativas, a todos os retrocessos que o PS queira impor. No início da noite eleitoral, Assunção Cristas assumiu a derrota do CDS-PP e anunciou que não se irá recandidatar no próximo Congresso Extraordinário. Perante este resultado, pedirei a convocação do Conselho Nacional do CDS com vista à realização de um congresso antecipado. Da minha parte, entendo que dei o meu melhor durante 4 anos, mas em face dos resultados tomei a decisão de não me recandidatar. Tenho a certeza de
de que o CDS, partido estruturante da nossa democracia, encontrará forma de construir o seu futuro e contribuir para a construção de uma alternativa de centro e direita em Portugal. A taxa de abstenção registrou um novo recorde nas eleições ao situar-se nos 45,5%. O presidente da República, Marcelo de Sousa, afirmou que pretende receber o primeiro-ministro que o irá visitar após ouvir os 10 partidos com representação parlamentar. No dia seguinte às eleições legislativas, que o PS venceu sem maioria absoluta, seguindo-se o PSD e Bloco de Esquerda, o Presidente da República prometeu esta segunda-feira tudo fazer para que haja estabilidade. O que eu tenciono ouvir das forças políticas e dizer às forças políticas é que, tal como aconteceu na legislatura anterior, o Presidente vai fazer tudo para que haja estabilidade. Marcelo Rebelo de Sousa espera receber ainda na terça-feira o Primeiro-Ministro, que irá indigitar, após ouvir os 10 partidos com representação parlamentar, e existe uma razão que explica esta urgência. Agora vou ouvir amanhã, durante o dia inteiro, os partidos que tiveram deputados eleitos. E, portanto, o número aumentou de 7 para 10, portanto, será o dia inteiro. E espero ainda amanhã, se for possível, em termos de tempo, ainda depois receber em Belém o Primeiro-Ministro que vier a resultar em termos de digitação da audição dos partidos. Porque há uma razão de urgência, que é a seguinte: na semana que vem há um Conselho Europeu muito importante para discutir o Brexit, antes do dia 31 de outubro. E conviria que o Primeiro-Ministro indigitado ouvisse os partidos numa composição diferente do Parlamento, portanto já deste Parlamento acabado de eleger, os ouvisse sobre os temas europeus antes da tomada de posição no Conselho Europeu. Marcelo Rebelo de Sousa referiu que após o apuramento dos votos nos círculos de imigração, terá de ser publicado o conjunto de resultados eleitorais em Diário da República, reunir a Assembleia da República e só depois é que haverá a nomeação e posse do governo. O presidente do partido Chega reconheceu que o PS tem legitimidade para formar governo. Indicou, no entanto, que não o apoio pela que será a oposição na Assembleia da República. Queremos lamentar que, nomeadamente a imprensa internacional, não cesse de fazer ataques ao Chega e à eleição do Chega nas últimas eleições. Desde a extrema-direita até ao fascismo que regressou, até aos fantasmas que querem lançar, é inadmissível. Sobretudo o desrespeito ao voto de dezenas de milhares de portugueses que se manifestaram. Portanto, viemos trazer esta nota também. O regime é uma democracia e numa democracia todos têm lugar, do espectro político à esquerda, do espectro político à direita, e o voto tem que ser respeitado. Foi isso que hoje também viemos transmitir ao Sr. Presidente da República. Obrigado. O Chega reconhece que o Partido Socialista foi o partido mais votado, embora nem sempre tenha sido assim, nomeadamente nos últimos anos. O Chega entende que o partido mais votado é o que tem legitimidade para governar, havendo a possibilidade de acordos. E ainda ontem se viu no debate em que eu estava precisamente na RTP, o Sr. Ministro estendia a passadeira praticamente a todos os partidos que lhe permitam fazer acordos, desde o PAN ao LIVRE, a quem aparecer, se aparecerem outros também podem ser outros. Já se percebeu que vai ser António Costa que vai ser Primeiro-Ministro. O Chega reconhece isso, lamenta, mas reconhece que foi o partido mais votado. Contarão connosco para a oposição, que é o papel que os portugueses nos atribuíram. A diferença do Chega e de mim para o Dr. António Costa é que nós não colocamos rótulos à partida, nem afastamos cenários. Nós estamos aqui pelo povo português, não é por nós. E, portanto, o que for positivo para o povo português nós vamos apoiar. Se o Dr. António Costa quiser finalmente restituir aos polícias os direitos que há muito não têm, contará com o nosso apoio. Se o Dr. António Costa quiser restituir ou promover ou propor um novo Código Penal para punir efetivamente criminosos violentos, terá o nosso apoio. Se o Dr. António Costa quiser efetivamente apoiar as famílias, terá o nosso apoio. Nós não temos rótulos, estamos aqui para fazer o nosso trabalho e para dar melhores condições de vida aos portugueses. Se isso for possível, contarão com o nosso apoio. Quando não for possível, não contarão com o nosso apoio. Nem o PS, nem o PSD, nem o CDS, porque nós vimos em nome do povo português e é para esse povo unicamente que vamos responder. Nós não somos contra os partidos, nós somos pela democracia, eu disse isso na noite eleitoral, não há alarmismos nenhuns aqui, somos um partido
partido de democracia, um partido que quer defender o pluralismo, quer defender os partidos. Agora, os partidos têm que defender a dignidade dos portugueses e não o têm feito nos últimos anos. Dezenas de pessoas, incluindo o presidente da República, Marcelo de Sousa, e o primeiro-ministro, Antônio Costa, marcaram presença nas cerimônias fúnebres do fundador do CDS, Freitas do Amaral. Dezenas de pessoas, incluindo o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Primeiro-Ministro, António Costa, marcaram hoje presença nas cerimónias fúnebres do fundador do CDS, Freitas do Amaral, recordado sobretudo como um homem de coragem. Também os antigos chefes de Estado, Ramalhianes e Cavaco Silva, o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, a Presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, outras figuras políticas e cerca de 20 professores universitários, vestidos com os trajes académicos, prestaram uma última homenagem ao fundador dos Democratas Cristãos, Diogo Freitas do Amaral, que morreu na quinta-feira, aos 78 anos. O caixão de Freitas do Amaral foi carregado por alguns dos professores universitários que quiseram homenagear o antigo colega e professor, ouvindo-se alguns aplausos do público que assistia à conclusão das cerimónias fúnebres. No final da missa, que durou cerca de 1h30, o filho do fundador do Centro Democrático Social, Domingos Amaral, proferiu algumas palavras e outro familiar interpretou My Way, de Frank Sinatra. Yes, it was my way. 6 batedores da PSP abriram caminho ao cortejo fúnebre que seguiu para o cemitério da Guia, em Cascais. O bispo Tolentino Mendonça foi investido cardeal numa cerimônia no Vaticano, tornando-se no 6º cardeal português deste século. O arquivista e bibliotecário do Vaticano recebeu o anel e barrete numa cerimônia na Basílica de São Pedro. Este foi o 6º consistório para a criação de cardeais de Francisco. E mi rivolgo in particolare a voi, fratelli cardinali, e in procinto di diventarlo. E viva in voi questa consapevolezza di essere stati ed essere sempre preceduti e accompagnati della sua misericordia. Natural de Machico, Madeira, o futuro cardeal entrou no seminário aos 11 anos. Doutorado em Teologia Bíblica e antigo vice-reitor da UCP, recebeu vários prêmios. Lei, Santo Padre. Concretamente, ho compassione per quel fratello, per quel vescovo, quel prete, oppure sempre distruggo con il mio atteggiamento di condanna, di indifferenza, di guardare da un'altra parte, in realtà per lavarmene le mani? Tolentino Mendonça, de 53 anos, foi um dos 13 novos cardeais anunciados pelo Papa Francisco no passado dia 1 de setembro. A cerimônia de investidura contou com a presença de figuras portuguesas. Já o presidente da República, Marcelo de Sousa, cancelou a deslocação a Roma devido à morte do fundador do CDS, Freitas do Amaral. Na lista estão Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha, Itália, e Jean-Claude Hollerich, arcebispo do Luxemburgo. Antes do início da cerimônia, o Papa criticou o hábito da indiferença e pediu aos novos cardeais compaixão. Tolentino Mendonça junta-se ao cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, e ao bispo Antônio Marto como cardeais eleitores. Poderão, deste modo, ser eleitos num futuro conclave para escolher o sucessor de Francisco, de 82 anos. No colégio estão mais 2 portugueses que, por terem mais de 80 anos, não participam no conclave, Monteiro de Castro e Saraiva Martins. Recorde-se que Portugal teve um Papa, João XXI, cujo pontificado começou em setembro de 1276. Viria a morrer na sequência de um acidente na Catedral de Viterbo, Itália.
Em Cabo Verde, proprietários de estabelecimentos comerciais receiam perder grande parte dos seus negócios. Veem o desemprego a aumentar em Cabo Verde com a nova lei do álcool e que entra hoje em vigor no país. A nova lei do álcool, muito contestada, entra em vigor este sábado em Cabo Verde. Os proprietários de estabelecimentos comerciais receiam perder grande parte dos seus negócios e ver o desemprego aumentar. Marisa Tavares Gonçalves gera, juntamente com a irmã, um quiosque no Sucupira, o maior mercado a céu aberto de Cabo Verde, situado na cidade da Praia. O negócio começou há pouco mais de um ano e corre de vento em popa, com a venda de almoços, bebidas alcoólicas, sumos, água, entre muitos outros produtos. Mas a partir de agora tudo poderá mudar. Esse ano, a partir do dia 5, nunca pude vender nada. Aquele que não tem, que dia 5 já no qual não tem que levar para casa, ou não tem que ir a alguém. Vinho, cerveja, grogo, orange bom, que coisa assim. Que não pode ficar com ali é sumo com água. Para caprichar, pelo menos para deixar vinho para acompanhar almoço, cerveja assim. Pelo menos para só grogo. Não, é só estar tudo. Fica só darei para não fechar a porta. Eu tenho que fechar a porta, agora não se fez uma que está aqui. Uns metros mais à frente, Adilson Ferreira trabalha numa roulotte que presta o mesmo serviço de venda de almoços no local que é muito frequentado, sobretudo por condutores das carrinhas de transporte de passageiros para os vários concelhos do interior da ilha de Santiago. Em termos de venda de bebida alcoólica, tem que ser menos de 18 anos e 200 metros longe de escolas. Minha mãe tem uma casa mais ou menos já está com 33 anos construído. Há 18 anos criam uma escola que tem nem 100 metros longe daquela casa. Será que a casa de minha mãe tem que estar cheia ou a escola tem que estar cheia? Pido então que o governo dê isenção também. Isenção de impostos, isenção de pagar finanças. O governo propriamente ele sabe. Mas aquele gancho que não tem é com bebida. Não tem gancho de bebida, não tem bem alguém, mas só que não sempre não está bem alguém, não está comendo alguém, olha, não bebe com moderações. Há vários anos que Ana Paula Fernandes possui uma barraca no bairro de Tira-Chapéu, onde vende carne assada e grelhada, tudo acompanhado com cerveja, grog e whisky. Ana Paula falava à Lusa na Fazenda, minutos depois de ter ido pedir esclarecimentos à Inspeção-Geral das Atividades Económicas, que informou que pode vender todo o tipo de comida, menos bebidas alcoólicas. Não mata porco, não está carne, não feita orasma. Não está bem de cerveja, não está bem de grog, não está bem de whisky. Mas nesse momento eu sei que aquele lei que nunca pode bem de bebida alcoólica. Mas minha taxa, um quiosque para vender só sumo com bolo, é suficiente para morar. Ninguém quer sair de casa para baixinha para comprar uma fatia de bolo com um copo de sumo, um sumo de garrafa. É que está fazendo conta. E bobo tem que pagar seguros, tem que pagar empregada, de coisa que você vive, que ela é catadão. A minha taxa deve criar condições de job, maneira que alguém pode bem de job, situação limpa, lugar mal que está, para você entrar por aquele, para morar que ele não trabalha, que ele desemprego que se põe alguém nele. Eu tenho casa, eu tenho filho, eu tenho responsabilidade. A nova lei do álcool aperta o cerco à venda e consumo de bebidas alcoólicas com proibição a menores de 18 anos e na via pública, venda ambulante e em quiosques. A nova lei foi aprovada em março e promulgada em abril pelo Presidente da República, promotor da campanha Menos Álcool, Mais Vida. O alcoolismo é um grave problema social e de saúde pública em Cabo Verde. De acordo com um estudo realizado há 6 anos, 45% dos estudantes entre 12 e 18 anos já ingeriram álcool pelo menos uma vez na vida. Concertos antecedem as intervenções políticas nas principais ações de campanha do partido no poder, Frente de Libertação de Moçambique. A Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, estendeu a campanha ao centro do país. A caravana avança pela aldeia de Muda Serração,
as muitas mototáxis a acrescentarem um outro colorido com o combustível pago pelo partido. Os showmícios, complementados com a campanha Porta a Porta, reúnem jovens aspirantes a deputados, a maioria universitários ligados à ala juvenil do partido, e diversos músicos, realizando concertos que tornam as ações distintas. Depois é a vez da intervenção, no dialeto local, da candidata da Frelimo a governadora de Manica. Nós deixamos uma mensagem de paz, deixamos mensagem de desenvolvimento e deixamos mensagem de construção para o bem de todo o povo moçambicano. Francisca Tomás realçou a importância do desenvolvimento como a construção de mais escolas, hospitais, estradas, pontes e fontes de água. Outra promessa é a restauração da economia das zonas dilaceradas pelo conflito político-militar entre 2014 e 2016. E a população está aberta e precisa desses serviços básicos para o seu desenvolvimento. Precisa da energia, precisa da estrada, precisa da ponte. Muda Serração, próxima de uma base do braço armado da oposição, a Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, teve algumas escolas encerradas devido aos confrontos que envolveram o governo e a antiga guerrilha. A candidata da Frelimo, com uma ajudante de campo e agentes da Força de Segurança, revelou mais promessas. Eu, como mulher, eu trabalhei no gabinete da mulher parlamentar e meu trabalho, de facto, era educar a população para que as crianças não possam se casar ainda crianças e podermos fazer que toda criança possa ter direito a estudo, direito à saúde. As eleições para eleger o Presidente da República, 250 deputados da Assembleia da República, 10 assembleias provinciais e respectivos governadores realizam-se a 15 de outubro. 12,9 milhões de eleitores estão inscritos. Os caravanistas que chegam ao norte de Portugal confrontam-se com a quase inexistência de parques oficiais na região ou com espaços gratuitos. Os residentes reivindicam regras para caravanismo selvagem. Os caravanistas que chegam ao norte de Portugal queixam-se da falta de parques oficiais na região e de um vazio de espaços seguros, sem saneamento básico, água ou eletricidade. Turistas de toda a Europa deparam-se com a falta de condições para o caravanismo no Porto e preferem ficar no Parque Biológico de Gaia. En camping-car, c'est la première fois qu'on le fait, donc on peut pas dire. Mais sur les guides que nous avons et sur Internet, nous n'avons pas trouvé d'autre endroit qu'ici. A falta de espaços próprios leva ao recurso do caravanismo selvagem e descontrolado, o que não agrada a quem vive em zonas invadidas por caravanas ou relotes. Essas caravanas ali, tínhamos ali um bom jardim, as caravanas eram o cabo do jardim. Isto é uma vergonha, ali atrás da caminhoneta, da paragem, tínhamos um bom jardim, com uma relvinha, e isto tudo deu cabo de tudo. Em Vila do Conde observa-se também a falta de espaços próprios. Aos caravanistas importa sobretudo o sossego e a paisagem, mas melhores condições de higiene seriam bem-vindas. There are some places, yes, but we have like an application on the phone to check for the spots, and many people were saying, except from like that one spot and the others, it's not always super safe. If you have to leave your camper behind, we wrote some people, they broke into my camper. It's not super secure. There are free spots, but they are not secured. And then some campings that were, like doubtable facilities, not very well equipped. Aqui só faz falta, está tudo muito bem, só faz falta para despejarmos a cassete, ter saneamento e água. É o que não temos. Mas do resto, maravilha. Está aqui muita caravana durante o fim de semana. Aqui é o rosto de caravanas. Muita caravana. Apesar da tendência dos caravanistas pernoitarem cada vez mais no perímetro urbano, a Polícia Marítima não tem tido levantamentos de autos no domínio público. De acordo com o Comando da Zona Marítima do Norte, não foram para já registadas situações de problemas com autocaravanas na região. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cepalpena Ziemen às segundas e quintas, às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora. Até a próxima!